Cada matriz pinta algum tipo de imagem, enquanto a manipulação ou aritmética de matrizes conta uma história, e não é apenas a de quão entediante isso pode ser na escola. Pelo menos para mim, o início das matrizes foi uma das partes que menos gostei na matemática. Então quero que isso pelo menos mostre a você como tudo isso se parece com um software 3D legal, além de uma aplicação que nunca aprendi na escola. Então vamos lá. Quando você recebe uma matriz, muitas vezes pode ser útil pensar nela como um conjunto de vetores. Eu estarei trabalhando principalmente com matrizes de 3 por 3, e você pode pensar nelas tanto como um conjunto de 3 vetores coluna, quanto de 3 vetores linha. Vamos analisar cada um. Onde os vetores coluna entram imediatamente é quando usamos essa matriz para representar um sistema de equações. Aqui, tenho certeza de que a maioria de vocês sabe que isso lhe dá 3 equações lineares. Por exemplo, a primeira é 1x mais 2y mais 4z igual à soma b1, e o resto da matriz são todos os outros coeficientes. Mas outra maneira de visualizar a mesma coisa é escrevê-la como uma soma ou combinação linear dos vetores coluna, onde x, y e z são agora apenas fatores de escala. Aqui, a primeira equação seria 1 vezes x mais 2 vezes y mais 4z igual a b1, exatamente a mesma coisa. Então, dado algum sistema para resolver, você pode visualizá-lo de duas maneiras. Para a primeira opção, você diz, se eu fosse representar graficamente cada um desses, ou neste caso 3 planos, onde todos eles se intersectam. Porque essa interseção é a nossa solução, x vezes z, e neste caso seria 1,1,1. Agora, vou mudar rapidamente para o GeoGebra porque é melhor para vetores, x, mas a segunda opção diz para, em vez disso, pegar as colunas da nossa matriz e considerá-las como vetores, depois encontrar quais fatores de escala são necessários, para que esses vetores se somem ponta a ponta para obter algum outro vetor, b1, b2, b3. Então, em vez de uma interseção, estamos procurando por fatores de escala, e neste caso, todos eles seriam 1. Basta somar os vetores como estão. Assim, 1,1,1 é a nossa solução, assim como vimos antes. Então temos duas visualizações totalmente diferentes, para a mesma questão. Eu gosto de usar a visualização de interseção quando preciso resolver para x e z, mas quando me perguntam quais são as saídas possíveis aqui para b, então gosto de pensar em vetores. Agora vou mudar um pouco a matriz e também fazer o vetor b ser todos zeros. Isso então muda as outras equações. E agora vamos voltar ao gráfico 3D. Aqui temos a primeira e a terceira equação, e a menos que sejam paralelas, dois planos diferentes sempre se intersectarão em uma linha. Agora, se o plano restante também acontecer de intersectar essa mesma linha, o que acontece? Então, temos um conjunto inteiro de soluções, x, y e z, tal que todas essas equações são zero. O nome que damos a essas soluções é o espaço nulo. É apenas a interseção de todas as suas equações quando elas são iguais a zero. Frequentemente, essa solução é apenas 0, 0, 0, mas às vezes há mais. Aqui o espaço nulo é unidimensional, apenas uma linha, no espaço 3D. Agora, no seu dever de casa, você provavelmente não iria traçar 3 planos. Você faria algo como eliminação gaussiana, onde você pega duas equações, multiplica uma ou ambas por uma constante e cancela uma das variáveis. Mas em vez de multiplicar imediatamente por menos 2, vou variar a constante de 0, a menos 2, e observar o que acontece com a função resultante, que atualmente é apenas aquele segundo gráfico em rosa. Então veja, você pode perceber que quando você adiciona quaisquer duas dessas equações lineares, independentemente do fator de escala na frente, sua interseção, ou o espaço nulo neste caso, é preservada. O novo plano apenas gira em torno dessa interseção. Então, podemos ter um plano totalmente diferente aqui, mas não perdemos as soluções. Então podemos simplesmente substituir a equação 1 ou 2 e ainda prosseguir com a análise. Mas agora a aritmética é um pouco mais fácil porque um dos coeficientes é zero. Se você fizer a mesma coisa com as equações 1 e 3, então um plano, realmente se torna outro. Isso acontece porque, se substituirmos a equação 3,
Esses dois últimos planos são exatamente os mesmos agora. Isso significa que, se continuássemos a eliminação, obteríamos uma linha de todos zeros. E para matrizes quadradas, pelo menos, uma única linha de zeros significa que temos uma única variável livre. Isso nos diz que temos infinitas soluções para o sistema, e dizemos que z pode ser qualquer coisa, é livre. Mas x e equals dependem desse valor, então não temos apenas qualquer solução. Essas variáveis dependentes correspondem a algo chamado pivôs. E como há apenas uma variável livre, então nosso espaço nulo será unidimensional. E, a propósito, se tivéssemos três planos que se intersectam apenas em um único ponto, então a eliminação eventualmente leva a um plano de uma variável, como neste caso z igual a 1. E a partir daí, resolveríamos para obter y e x. Mas de qualquer forma, agora quero completar o quadro recolocando as equações originais e o gráfico. Agora, e se eu dissesse que o produto escalar do vetor 1, 2, 4 e algum vetor aleatório x, y, z é zero? Bem, isso significa que esses dois vetores são perpendiculares. Mas veja, o produto escalar real, ou um x mais 2y mais 4z igual a zero, é nossa primeira equação. E x equal z representa o espaço nulo, essa linha de soluções. Então, nossa equação diz que o primeiro vetor linha da nossa matriz, 1, 2, 4, é perpendicular ao espaço nulo. E a segunda equação diz que o segundo vetor linha também é perpendicular a essa mesma linha, e o mesmo acontece com o terceiro. Todos esses são apenas produtos escalares sendo iguais a zero. E o conjunto de todos os vetores perpendiculares à linha do espaço nulo é este plano aqui. E isso é o que chamamos de espaço das linhas. Este é sempre perpendicular ao espaço nulo. Contém os três vetores linha. Todos os três estão nesse plano. E também contém todas as combinações lineares desses vetores linha. Então, temos um espaço nulo unidimensional e um espaço das linhas bidimensional, que somam 3, e isso corresponde a esta dimensão da matriz. Apenas note que isso sempre será verdade. Mas não se esqueça, essas equações que representam planos, e agora sabemos também produtos escalares com o espaço nulo, podem também ser pensadas como uma combinação dos vetores coluna. Como esta é exatamente a mesma questão, já sabemos que existem soluções x, x, z para isso que somam ao vetor nulo. São apenas todos os valores que compuseram aquela linha do espaço nulo de antes. Portanto, existem infinitos fatores de escala que fazem isso funcionar. E quando um conjunto de vetores pode se combinar para formar o vetor nulo, dados fatores de escala que não são todos zero, então esses vetores são linearmente dependentes. Ou você também pode dizer que um desses vetores é apenas uma combinação linear dos outros dois. A mesma coisa. Quando você tem uma matriz quadrada com vetores linearmente dependentes, isso significa que esses vetores não abrangem todo o espaço em que estão. Eles estão confinados a algo como uma linha, ou neste caso, um plano. Todos os vetores coluna são encontrados aqui e também todas as suas combinações lineares, todas as somas possíveis ponta a ponta. O nome que damos a esse plano que os vetores abrangem é o espaço coluna. Veja, muitas vezes você poderia colocar qualquer três vetores aqui e encontrar uma solução, o que significaria que os vetores são linearmente independentes. Mas no caso dependente, não podemos ter qualquer solução. O vetor de saída tem que estar dentro deste plano, o espaço coluna, para que uma solução exista. O espaço coluna e o espaço linha, que também vou mencionar aqui, geralmente parecem muito diferentes, mas sempre têm a mesma dimensão. Ambos são 2D neste caso. Para matrizes não quadradas, o espaço linha e o espaço coluna são bem diferentes. Aqui, o espaço coluna é apenas o plano x-vectors. Esses quatro vetores só podem se combinar para formar algum outro vetor x, y. Mas o espaço linha é o plano abrangido por esses dois vetores, no espaço de 4 dimensões. No entanto, ambos esses espaços são planos que são, por si mesmos, bidimensionais, então esse aspecto coincide. Mas graficamente, eles são muito diferentes. Agora, em relação à eliminação, a razão óbvia pela qual isso é importante é porque é usada para resolver sistemas de equações.
Quando há muitas dessas equações que podem surgir em circuitos ou outros sistemas físicos, então talvez não resolvamos as coisas manualmente, mas temos que instruir os computadores sobre como obter uma solução. No entanto, há ainda mais uma imagem e uma história, além de apenas resolver essas equações. E isso tem a ver com teoria dos grafos e redes. Digamos que temos um grafo direcionado com 4 nós e 5 arestas conectando. E eu vou realmente rotular todas essas arestas de E1 a 5 e os nós de N1 a 4. Agora você pode pensar nisso como um circuito onde as arestas são resistores ou uma bateria ou qualquer outra coisa onde a corrente flui e os nós teriam todos uma tensão específica. Na verdade, vou mudar os rótulos para tensões para manter a consistência com isso. Então, as setas representariam a corrente, embora não possamos saber a direção ainda até que saibamos se a tensão é positiva ou negativa. Agora podemos representar essa rede com algo chamado matriz de incidência, que terá 4 colunas para os 4 nós e 5 linhas para as 5 arestas. Para preencher isso, basta considerar a primeira aresta. No gráfico, está saindo de V1 e entrando em V2. Então colocamos 1 menos 1 embaixo de V1 e 1 mais 1 embaixo de V2. O restante é 0, já que não estão conectados a E1. E2 está saindo de V2 e entrando em V3. Então colocamos um negativo embaixo de V2 e um positivo embaixo de V3. Depois zeros para os nós não conectados. É só isso. Negativos para os nós de saída e positivos para os nós de entrada. Então, o restante da matriz ficaria assim. Agora, quando multiplicamos essa matriz por um vetor das tensões, isso equivale a cada diferença entre nós conectados, ou, na verdade, diferenças de potencial. Isso é como a queda de tensão em um resistor ou uma bateria. Então agora, o que o espaço nulo dessa matriz representa? Bem, lembre-se, o espaço nulo são todas as soluções aqui ou as tensões que resultam em todos os zeros ou nenhuma diferença de potencial. O que é como perguntar quais tensões resultarão em nenhuma corrente. Bem, eu não vou mostrar, mas usando a eliminação de Gauss obtemos essa matriz aqui, que novamente tem o mesmo espaço nulo. Tudo o que fizemos foi girar as equações de dimensões superiores em torno de sua interseção. E esta matriz tem 3 pivôs, e uma variável livre. Isso significa que V4 pode ser qualquer valor, e o restante das tensões depende do que escolhemos. Vou dizer que V4 é igual a algum t arbitrário. E como as outras equações vão apenas levar a V4 igual a V3, V3 igual a V2 e V2 igual a V1, então cada variável teria que ser t, ou qualquer valor que V4 tenha sido selecionado. Este é o nosso espaço nulo, apenas uma linha em 4 dimensões. Podemos escolher algo para V4, como terra ou 5 volts, ou qualquer valor, e enquanto tudo for igual, então não teremos diferenças de potencial ou realmente nenhuma corrente. Sim, é bastante óbvio se você conhece seus circuitos, mas isso lhe dá uma ideia do que o espaço nulo realmente significa aqui. E em relação ao espaço das linhas, se você fosse perguntado se algum vetor faz parte dele ou se pode ser formado por combinações das linhas, então tudo o que você precisa fazer é ver se ele é perpendicular ao espaço nulo. E ao fazer um produto escalar, vemos que é, já que obtemos zero. De fato, desde que todos esses números somem a zero, então ele está definitivamente no espaço das linhas para esta matriz. Uma coisa que teve mais significado, no entanto, foi a eliminação que fizemos. Para reiterar, o que temos aqui é a matriz de incidência original no topo, e a matriz reduzida na parte inferior. O gráfico original parecia assim, mas agora vou traçar o gráfico ou rede associado à matriz de incidência reduzida ou inferior, o que nos daria isso aqui. É o mesmo gráfico menos 2 arestas, mas o que se deve perceber é que ele não tem laços, o que significa que é uma árvore, e acontece que isso sempre será o caso. Todo gráfico conectado se reduz a uma árvore. E certas linhas ou arestas que criam laços, como esta que representa esta aresta, eventualmente se reduzem a todos zeros. Então podemos dizer que ciclos levam a linhas dependentes, já que se reduzem a zero. Além disso, a dimensão do espaço das linhas, ou 3 neste caso, significa que você pode ter 3 arestas neste gráfico sem nenhum laço, mas qualquer quarta aresta criará um.
Por fim, o espaço das colunas é simplesmente o que todas as colunas podem combinar ou qualquer vetor de saída possível B, a partir de uma combinação linear desses vetores. Se você prosseguir com a análise, descobrirá que as colunas se combinam a qualquer vetor, desde que B1 mais B4 menos B5 seja igual a zero, e B1 mais B2 mais B3 mais B4 seja igual a zero. Isso definitivamente tem um significado físico. Estou usando a letra B como um preenchimento, mas na verdade B1 é apenas a soma da primeira linha. Então realmente V2 menos V1. Antes é V1 menos V4. E B5 é V2 menos V4. Portanto, esses valores realmente representam diferenças de potencial entre dois nós conectados. E trazendo de volta nosso gráfico original em forma de circuito, descobrimos que essas são as quedas de tensão neste loop. Assim, as diferenças de potencial neste loop somam-se a zero, e esta é uma lei fundamental dos circuitos, conhecida como Lei das Tensões de Kirchhoff. Ela surge da análise do espaço das colunas da matriz. E, a propósito, a outra equação corresponde ao loop maior, onde as tensões também devem somar-se a zero. Portanto, se você recebesse um vetor e tivesse que determinar se ele está no espaço das colunas, você só precisaria verificar se ele obedece à lei das tensões de Kirchhoff. Este vetor não obedece, pois este loop não soma a zero, por exemplo. Assim, ele não está no espaço das colunas. Tudo o que vimos aqui pode não ser o que você normalmente aprende quando se trata de eliminação, espaços de linhas e colunas, e assim por diante. Mas dentro da álgebra linear, quase sempre há uma imagem ou história interessante acontecendo, além do que seu livro didático está lhe contando. Físicos, controladores de tráfego aéreo e criadores de videogames têm pelo menos uma coisa em comum: vetores. O que, exatamente, são eles e por que são importantes? Para responder, primeiro precisamos entender os escalares. Um escalar é uma quantidade com magnitude. Ele nos diz quanto de algo existe. A distância entre você e um banco e o volume e a temperatura da bebida no seu copo são todos descritos por escalares. As quantidades vetoriais também têm uma magnitude. Mais uma informação extra: direção. Para navegar até o seu banco, você precisa saber quão longe ele está e em que direção, não apenas a distância, mas o deslocamento. O que torna os vetores especiais e úteis em todos os tipos de campos é que eles não mudam com base na perspectiva, mas permanecem invariantes ao sistema de coordenadas. O que isso significa? Digamos que você e um amigo estão movendo sua barraca. Vocês estão em lados opostos, então estão voltados em direções opostas. Seu amigo dá 2 passos para a direita e 3 passos para a frente, enquanto você dá 2 passos para a esquerda e 3 passos para trás. Mas mesmo que pareça que vocês estão se movendo de maneira diferente, ambos acabam se movendo à mesma distância, na mesma direção, seguindo o mesmo vetor. Não importa para que lado você esteja voltado, ou qual sistema de coordenadas você coloque sobre o acampamento, o vetor não muda. Vamos usar o familiar sistema de coordenadas cartesianas, com seus eixos x e y. Chamamos essas duas direções de nossa base de coordenadas, porque são usadas para descrever tudo o que representamos graficamente. Vamos supor que a tenda comece na origem e termine aqui no ponto B. A seta reta conectando os 2 pontos é o vetor da origem até B. Quando seu amigo pensa sobre para onde ele tem que se mover, isso pode ser escrito matematicamente, como 2x mais 3y, ou assim, o que é chamado de matriz. Como você está voltado para o outro lado, sua base de coordenadas aponta em direções opostas, que podemos chamar de x' e y'. E seu movimento pode ser escrito assim, ou com esta matriz. Se olharmos para as duas matrizes, elas claramente não são iguais. Mas uma matriz sozinha não descreve completamente um vetor. Cada uma precisa de uma base para dar contexto. E quando as atribuímos corretamente, vemos que, de fato, estão descrevendo o mesmo vetor. Você pode pensar nos elementos da matriz, como letras individuais. Assim como uma sequência de letras só se torna uma palavra, no contexto de uma língua específica, uma matriz adquire significado como um vetor,
quando é atribuída a uma base de coordenadas. E assim como palavras diferentes em duas línguas podem transmitir a mesma ideia, diferentes representações de duas bases podem descrever o mesmo vetor. O vetor é a essência do que está sendo comunicado, independentemente da linguagem usada para descrevê-lo. Acontece que os escalares também compartilham essa propriedade de invariância de coordenadas. Na verdade, todas as quantidades com essa propriedade são membros de um grupo T chamado tensores. Vários tipos de tensores contêm diferentes quantidades de informação. Isso significa que há algo que pode transmitir mais informações do que vetores? Digamos que você está projetando um videogame e quer modelar realisticamente como a água se comporta. Mesmo que você tenha forças agindo na mesma direção com a mesma magnitude, dependendo de como estão orientadas, você pode ver ondas, ou redemoinhos. Quando a força, um vetor, é combinada com outro vetor, que fornece orientação, temos a quantidade física, chamada tensão, que é um exemplo de tensor de segunda ordem. Esses tensores também são usados fora dos videogames, para todos os tipos de propósitos, incluindo simulações científicas, design de carros e imagens cerebrais. Escalares, vetores e a família dos tensores nos apresentam uma maneira relativamente simples de entender ideias e interações complexas. E, como tal, são um exemplo primoroso da elegância, beleza e utilidade fundamental da matemática.